Então, como estava dizendo, né, enquanto as unidades com finanças protegidas são vulneráveis à dificuldade de servir as dívidas pendentes, somente se as receitas caírem abaixo das expectativas, as unidades Ponzi especulativas são vulneráveis ao desenvolvimento dos mercados financeiros. Ambas unidades Ponzi especulativa têm de se adequar às condições mutantes dos mercados financeiros, enquanto as unidades protegidas estão imunes a essas mudanças. Então, como eu disse, uma vez que as unidades especulativas e Ponzi dependem do mercado financeiro, quer para rolar dívida ou mesmo para aumentar, né, o financiamento, as unidades protegidas, elas estão, de uma certa forma, imunes a mudanças no sistema financeiro. Não que elas sejam completamente protegidas, mas elas estão mais protegidas. Então, aqui está o conceito fundamental. A composição de finanças protegidas, especulativas e Ponzi numa economia é um dos principais determinantes de sua estabilidade. Então, o Minsky, esquematicamente, né, uma economia em que a maior parte das suas unidades estão protegidas, podem e vão se encaminhar para um cenário de fragilização e de instabilidade. O que o Minsky quer dizer com isso é que, necessariamente, quando nós temos unidades protegidas, na sua maior parte, né, numa economia, o que acontece é que essas unidades estão gerando fluxos de caixa superiores às necessidades contratuais de pagamentos, né, de fluxos de pagamentos. Isso faz, então, o seu preço de demanda está superior ao preço de oferta. Isso leva ou reforça, né, o sucesso, né, reforça as perspectivas positivas da economia e aí a alavancagem dessas unidades, protegidas, de forma que elas aumentem seus investimentos. Então, elas paulatinamente vão se tornando mais especulativas. Se elas investem, elas reduzem a margem de segurança, ampliam a proporção dívida financiada, né, financiamento externo em relação ao seu financiamento interno, de modo que elas se tornam unidades mais especulativas, mais fragilizadas. E, eventualmente, dependendo da frustração ou não de fluxos de caixa ou de mudanças no sistema financeiro, né, nas taxas de juros ou cláusulas financeiras, e que transformam essa economia em instável, né, potencialmente levando a uma crise. Então, diz o Minsky, nossa economia é instável por causa das finanças capitalistas. Se uma combinação particular de posições financeiras protegidas e especulativas e de financiamento externo e interno do investimento prevalece por um período, então existem, interna à economia, incentivos para mudar a combinação. Qualquer tranquilidade transitória é transformada em uma expansão na qual as posições financeiras especulativas e o financiamento externo do investimento crescem. Um boom que corrói a liquidez das unidades e aumenta a relação dívida-patrimônio para instituições financeiras e seguem. Margens de segurança são erodidas, uma vez que o sucesso leva à crença de que as margens anteriores e mesmo as atuais eram exageradas. A tendência para as finanças especulativas e para o financiamento externo do investimento são eles mesmos resultados de estruturas institucionais e expectativas relacionadas à política econômica. É possível
que com outra organização institucional e com outros sistemas políticos e a suscetibilidade de nossa economia a crises financeiras pode ser menor do que é atualmente. Então, veja, como eu disse, o próprio sucesso leva as unidades RED a aumentarem o seu financiamento externo. Inclusive, os próprios bancos têm um papel central nisso aí, porque os bancos, como o Minsky diz lá, são criadores de dinheiro, endogenamente criam dinheiro. Então, os bancos, eles próprios, em unidades especulativas, quando os seus clientes, empresas robustas, gerando fluxo de caixa suficiente para pagar dívidas, com folgas, então, no momento de sucesso, de boom, os próprios bancos vão buscar as melhores empresas para conceder crédito e alavancar o financiamento dessas empresas. Então, os próprios bancos são agentes indutores desse processo de instabilização, de crescimento do endividamento para posturas cada vez mais especulativas e, eventualmente, Ponzi. Agora, o sucesso dessas unidades vai depender desse processo continuar, de ir se reduzindo as margens de segurança e aumentando a alavancagem das firmas. Obviamente que isso pode chegar a um fim se, em qualquer momento, alguma dessas expectativas se mostrarem frustradas. Quer dizer, no futuro, alguns desses investimentos não conseguirem, investimentos financiados com dívida, não conseguirem gerar fluxo de caixa suficiente e, portanto, não conseguir pagar os compromissos de dívida assumidos. Ao fazer isso, como existe uma cadeia, uma rede, melhor dizendo, de fluxos de caixa interrelacionados, então, se uma empresa uma empresa importante, grande, deixa de pagar financiamentos tomados a bancos, os bancos, por sua vez, vão ter que deixar de conceder empréstimos, uma vez que aumentem os riscos, né, de não obter os retornos esperados. O sistema bancário, então, tem um papel fundamental no processo de alavancagem das firmas, e essa alavancagem vai significar uma transformação da sua postura financeira de hedge para especulativo, eventualmente Ponzi, mas observem que é justamente porque, no passado recente, como diz o Minsky, as empresas tinham tido sucesso em gerar fluxo de caixa suficiente para honrar os compromissos. Então, a transformação de unidades protegidas financeiramente para, eventualmente, especulativo e Ponzi, se dá por causa desse sucesso inicial. Agora, quando se transforma em finança especulativa e Ponzi, isso não quer dizer que a economia vai entrar numa crise sem fim. Mas isso quer dizer que ela se torna suscetível a qualquer frustração de receitas, seja ela de fluxo de renda, seja ela de fluxo de portfólio. Em havendo frustrações de receitas, fluxo de caixa, numa situação de finanças especulativas e finanças Ponzi, nós inevitavelmente entramos numa crise financeira.